Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 48 minutos. A paralisação dos caminhoneiros segue firme, já são 9 dias. E apesar de ser uma semana que tem um feriado no meio, até parece que aqui na capital ele chegou mais cedo. O índice de congestionamento está baixíssimo por causa da falta de combustível na cidade. E hoje de manhã, quem esteve aqui pela cidade de São Paulo foi o presidente Michel Temer. Ele discursou para empresários na abertura do Fórum de Investimentos Brasil. O repórter Vinícius Marra acompanhou o evento para saber o que o presidente tinha a dizer sobre a paralisação, que já dura 9 dias. Só que, ao contrário do que se esperava, Temer não se esquivou do assunto. O presidente participou do segundo Fórum de Investimentos Brasil e falou para um grupo grande de empresários e também investidores. E abriu seu discurso pedindo otimismo aos brasileiros. O presidente também aproveitou para fazer um balanço do seu governo. Falou sobre a importância das reformas, como a trabalhista e a do ensino médio, e que a reforma da Previdência, mesmo não sendo aprovada, foi importante para o debate político e que o próximo presidente, mesmo os candidatos, não vão poder esconder, escamotear esses assuntos polêmicos. Temer, no seu discurso, não citou diretamente a paralisação dos caminhoneiros, que já dura 9 dias, mas disse que a marca do seu governo é o diálogo. Quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. Disse ainda que alguns confundem a vocação do governo para o diálogo com uma eventual leniência ou fraqueza política. O presidente encerrou pedindo para investir no Brasil. Disse que investir no país é ganhar. Nós vamos fechar o ano com mais crescimento econômico. Convenhamos, nós pegamos o país com o PIB de menos 3,6. Logo no primeiro ano, tivemos um positivo de 1,1. E neste ano, se Deus quiser, estaremos entre 2% e 2,5%. O emprego formal, reitero, tem saldo positivo. A produção de bens de capital continua a aumentar. As exportações e importações permanecem em expansão. Este é o país em que os convido a investir sempre mais. E em Brasília, durante coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o país caminha para normalizar o abastecimento. Segundo ele, os representantes de caminhoneiros que negociaram com o Planalto afirmaram que a paralisação já foi encerrada. Padilha garantiu ainda que o governo não pensa em aumentar os impostos. Nós do governo, ontem aqui na reunião, nós já deixamos claro que o presidente Temer não pensa em aumento de imposto. Nós vamos reduzir algumas vantagens fiscais. Vamos buscar nesta redução a compensação. Isso é o que foi dito ontem aqui e nós estamos reiterando hoje e é de acordo com as palavras do ministro Guardia. Então, não se pensa em aumento de impostos. O aumento de impostos está afastado dessa hipótese. Pois é, e apesar do ministro Eliseu Padilha divulgar que tudo caminha para a normalidade, aqui em São Paulo foram registrados bloqueios nas rodovias Anhanguera, Anchieta e Regis Bittencourt. Aliás, a Regis é o ponto mais crítico, porque justamente lá estão os grupos que resistem às negociações. Os caminhoneiros continuam aqui neste posto na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Embu das Artes, e dizem que estão insatisfeitos com as medidas já anunciadas pelo governo de Michel Temer na noite de domingo. Dizem que só vão deixar o local assim que as medidas forem detalhadas, principalmente a questão do frete mínimo e também do preço do litro do óleo diesel. Os caminhoneiros se dizem autônomos, pelo menos todos com quem nós conversamos. Eles também têm o apoio das vans escolares que também vieram para cá. Os caminhões ocupam o acostamento em alguns trechos parados em fila dupla. A Polícia Rodoviária Federal veio e conversou com o grupo, dando orientações para que eles não obstruam a rodovia, o que não aconteceu na manhã de hoje até o horário do almoço, mais ou menos. A polícia, no entanto, investiga a participação de pessoas infiltradas no movimento que teriam até esvaziado o pneu de alguns caminhões para que os trabalhadores não consigam deixar o local. Os caminhoneiros garantem que o protesto é legítimo e negam que estejam sendo manipulados por empresários e eventuais grupos políticos.
Em nota, a Confederação Nacional do Transporte diz que considera que a categoria foi atendida pelo governo federal, mas que os atos continuam porque a retomada da normalidade demora alguns dias e isso é natural, né? O governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, tem feito reuniões com essas lideranças dos caminhoneiros aqui do estado na tentativa de chegar logo a um acordo. A proposta tinha 3 itens. Fixar a frete por portaria ou por alguma coisa que pudesse colocar o frete número a número, valor por valor, que não está claro para eles que trabalham com os fretes. Falamos em fazer o congelamento dos 46 centavos, só que com data de referência de sábado retrasado. Depois falamos sobre anistiar multas e punições com relação às autuações que tenham sido feitas nesse período na área federal. Existe uma normativa na Prefeitura Municipal de São Paulo que diz que os produtos perigosos podem circular pela cidade sem restrição. E por algum motivo que a gente não sabe, em algum instante, o petróleo e o combustível foi retirado do assunto carga perigosa. E eles se sentem injustiçados, porque petróleo e combustível seria carga perigosa. Eu falei por telefone com o prefeito Bruno, ele está editando agora à tarde já a alteração e permitindo que petróleo e combustível sejam equivalentes à carga perigosa, portanto liberando os caminhoneiros que trabalham com petróleo e combustíveis, que eles possam passar pela cidade sem restrição. E olha, a Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo informou que aguarda liminar desde ontem em resposta à ação declaratória para garantir o abastecimento prioritário de hospitais e serviços de saúde. Ainda faltam oxigênio, insumos, medicamentos e alimentos. E voltando a falar da paralisação dos caminhoneiros, na periferia a situação não está nada fácil, viu? O transporte está reduzido e falta combustível e até alimentos nos mercados. Aqui em São Paulo, a paralisação dos caminhoneiros já tem influenciado praticamente a vida de todos os moradores da cidade. Mas o que a gente mostra é que quem mora em bairros mais afastados do centro de São Paulo reclama que a falta de estrutura já é comum há muitos anos. No Centro de Educação Infantil Nelson Mandela, no Jardim Elos, na Zona Sul, 316 crianças estão matriculadas. Na sala da pedagoga Andréia, são 24, mas ontem só uma apareceu. A região possui apenas uma linha de lotação no transporte público. É um risco, é um perigo, é difícil o acesso aqui e sem o transporte a coisa piora. A falta da fruta também está muito grave. Tem crianças aqui que foram divididas até a mexerica, para eles não ficarem sem. Já estava ruim, né? Ficou um pouco pior, porque se a gente tinha 3 peruas durante a semana de manhã cedo, agora ficou 2 de manhã cedo. E à tarde tem que agradecer a Deus quando tem uma para vir. A região como um todo precisa de tudo, né? Melhoria de emprego, né? Transporte, né? A gente aqui não tem nada, vive praticamente isolado aqui, porque não tem ninguém que olhe pelo bairro. E uma última notícia, aqui em São Paulo acabou também a gasolina de aviação no aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte. A informação é do presidente da Associação Brasileira das Empresas de Táxi Aéreo, Jorge Bittar. As empresas que possuem aeronaves a pistão e helicópteros de pequeno porte e que utilizam gasolina de aviação estão sem poder realizar voos. Entre os veículos aéreos afetados estão Robinson 44 e Robinson 22, modelos de Augusta, Esquilo e Jet Ranger. Segundo o Bittar, as 3 fornecedoras de gasolina de aviação e querosene que estão localizadas no Campo de Marte, Petrobras, Shell e Airbit, não possuem mais gasolina e também não há previsão de reposição. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouco no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. Fica agora com a Hora do Ângelos e na sequência com o Gazeta Esportiva. A gente se vê amanhã.